Pedindo permissão do vetor da casa, Eurico Esbarçador e sua equipe, para que ele faça a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontra. Pedimos a purificação da água, que remédio necessário para nossas casas, e assim, no nome de Jesus Cristo, da caridade, estamos iniciando a atividade nesta quarta-feira à noite. Nós temos vídeos de Torres, vai fazer a explanação. Nós irmão Roberto faz a leitura do Evangelho e nossa irmã Mita faz a irradiação para os lares. Boa noite. Fazer aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai vossos inimigos. Da Instruções dos Espíritos, o primeiro tema que a gente vai tratar é a vingança, e nos foi passado pelo Espírito Jules Olivier, Paris, 1862. A vingança é um dos últimos vestígios deixados pelos costumes bárbaros que tendem a apagar-se entre os homens. Ela é, como o duelo, um dos últimos traços desses costumes selvagens sobre os quais a humanidade se debatia no começo da era cristã. Por isso a vingança é um indício seguro do estado atrasado dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento nunca deve fazer vibrar o coração de qualquer um que se diga e se afirme espírita. Vingar-se, vós sabeis, é de tal forma contrário a essa prescrição do Cristo, perdoai a vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não apenas não é espírita, mas não é sequer cristão. A vingança é uma inspiração tão funesta que a falsidade e a baixeza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Se é mais forte, precipita-se como uma besta feroz sobre aquele que se chama seu inimigo, quando a visão deste vem inflamar sua paixão, sua cólera e seu ódio. Mas na maioria das vezes, reveste-se de uma aparência hipócrita, dissimulando profundamente em seu coração os maus sentimentos que o animam. Toma atalhos, segue o inimigo na sombra, sem que desconfie, e espera um momento propício para feri-lo sem perigo para si. Esconde-se dele, espiando-o sem cessar, prepara-lhe armadilhas odiosas e oportunamente derrama o veneno em seu copo. Quando seu ódio não chega a esses extremos, ataca-o então em sua honra e em suas afeições. Não recua diante da calúnia e suas insinuações pérfidas, habilmente semeadas aos quatro ventos, vão se avolumando pelo caminho. Além disso, quando aquele que persegue se apresenta nos lugares onde seu sopro envenenado passou, espanta-se de encontrar rostos frios onde encontrava, outrora, rostos amigos e benevolentes. Fica espantado quando mãos que procuravam a sua recusam-se a apertá-la. Enfim, fica aniquilado quando seus amigos mais caros e próximos se desviam e fogem dele. O covarde que assim se vinga é 100 vezes mais culpado que aquele que vai direto a seu inimigo e o insulta de rosto descoberto. Abaixo, pois, esses costumes selvagens. Abaixo, esses modos de um outro tempo. Todo espírita que hoje pretendesse ter ainda o direito de vingar-se seria indigno de figurar mais tempo na falange que tomou por divisa. Fora da caridade não há salvação. Mas não poderia deter-me em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita pudesse um dia ceder ao impulso da vingança, em vez de perdoar. O outro tema é o ódio, isso foi passado por Fénelon, Bordeaux, 1861. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Sobretudo, tomai por tarefa amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, a quem deveis tomar como modelo,
deu-nos o exemplo desse devotamento. Missionário de amor, ele amou a ponto de dar seu sangue e sua vida. O sacrifício que vos obriga a amar aquele que vos ultraja e vos persegue é penoso, mas é exatamente o que vos torna superiores a eles. Se vós o odiais como eles vos odeiam, não sois melhores que eles. Esta é a hóstia sem mancha oferecida a Deus no altar de vossos corações. Hóstia de agradável odor e cujos perfumes sobe até ele. Embora a lei de amor queira que se ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não protege o coração contra os maus procedimentos. Ao contrário, amar sendo odiado é a prova mais penosa, bem eu sei, uma vez que, em minha última existência terrestre, provei essa tortura. Mas Deus está aí e pune, nesta vida e na outra, aqueles que faltam à lei de amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus e o ódio distancia dele. Que assim seja. Então, boa noite a todos, queridos irmãos. Receba cada um fraterno abraço do amigo aqui, que tem muita saudade de chegar a esta abençoada casa. Nós gostamos muito, porque nos sentimos acolhidos, e isso nos alimenta, nos revigora. Então, meus queridos irmãos, agradecemos a Deus, nosso Pai, pela feliz oportunidade que nos oferece ao nos darmos a existência. Agradecermos a vida que nos propicia para que nós venhamos evoluir rumo à perfeição de amor e de sabedoria, tendo em frente a eternidade como seres imortais que somos. Então, nós também agradecemos a nosso querido irmão Jesus, o nosso irmão maior, aquele que na sua dor, no seu sacrifício, nos estende a mão dioturnamente, para que nós, ante as circunstâncias da vida, venhamos nos erguer, continuar a caminhar, lutando, acreditando que nós somos verdadeiramente seu irmão. Cada um de nós com as mesmas capacidades que ele tem, conforme sua afirmativa, quando ele nos diz que na medida em que nós desenvolvermos a vontade, usando, através do conhecimento, as capacidades que Deus nos deu, nós faríamos o mesmo que ele e muito mais. Vós sois deuses, diz. Então, abramos nosso coração com fé, com esperança e com a caridade na relação, na inter-relação, irmãos com irmãos. Assim, então, eu convido a todos que compreendam a inferioridade nossa, mas convido a cada um para que, na vibração deste momento, nós possamos servir ao mundo espiritual. Nós muitos viemos à procura de uma atenção. Não nos há de faltar. Mas eu convido a todos que nós venhamos vibrar pelos nossos irmãos que desencarnaram, pelos nossos irmãos que sofrem nas dificuldades que nada mais são que o cumprimento da lei de causa e efeito. Que nós possamos, então, vibrar por todos os nossos irmãos em sofrimento, hoje próximos, mas também nós temos aqueles nossos irmãos de longe que sofrem com guerras, que sofrem com muitas dificuldades, fruto de nossas ações, como um conjunto da humanidade que somos. Dito isto, quero dizer, o tema
que nos foi dado ouvir, o tema da leitura, ele vem exatamente, vamos fazer o estudo, né? Vem exatamente na direção daquilo que nós trouxemos. Mostra de que nós estamos sempre unidos através da sintonia com o mundo espiritual. Se a casa nos convida, não nos solicita tema, e nós viemos aqui e encontramos, neste momento aberto a esmo, o tema similar ao que nós trazemos. Significa o quê? Que isso que nos faz falta hoje. É a nossa necessidade. Então, o que nós viemos conversar hoje? Vamos conversar a respeito do livre-arbítrio que nos leva exatamente a viver aquilo que a primeira mensagem nos trouxe, a vingança. Lei de ação e reação. A vingança nada mais é que uma reação instintiva, aquela que nos liga a nosso processo enquanto espíritos incipientes no processo evolutivo, como hominais. A vingança, ele nos traz o relato de como nós nos relacionamos com o mundo. E até hoje nós vemos esse tipo de atitude. Claro, não é como antigamente, em que nós nos defrontávamos até o sangue, mas hoje nós continuamos fazendo muitas vezes assumindo esse tipo de atitude. Só que nosso processo de vingança é através do pensamento, através das vibrações que nossos pensamentos emitem. Quantas vezes nós, impensadamente, impulsivamente, nós agimos com um sentimento de vingança. Nós não podemos escapar disso, porque ainda está em nossa forma de agir. Mas também nos traz Fenelon aí a outra face, que é nos mostrar a todos nós a lei que Deus, nosso Pai, governa, domina toda a natureza, que é a lei de causa e efeito. Essa lei que nos rege no processo evolutivo até a eternidade, desde a criação até a eternidade. Só que os dois elementos, eles, em certa forma, estão entrelaçados. Nós, normalmente, agimos essa ação, que é uma lei física. A ciência explica claramente para todos nós. É uma lei física, a lei de ação e reação. Por quê? Porque a toda a ação, em um sentido, é uma força, é um movimento, é uma quebra de inércia, opõe-se a ela uma reação. No caso que citamos a vingança. A vingança, ela não é uma coisa espontânea. A vingança corresponde a uma resposta a quê? A uma ação. A essa ação que movimenta em um sentido. Então, a reação, ela vem para quê? Para neutralizar. Então, nós vamos pensar, se eu bater as minhas duas mãos, como exercício, eu uso a mão direita para bater a esquerda, a direita vai em uma direção com uma força determinada. Quando ela impacta na mão esquerda, a mão esquerda sente a força da mão direita na mesma intensidade. Então, se nós formos analisar a lei de ação e reação, ela se aproxima, quando nós queremos estudar ela, muito se aproxima à lei do talião.
olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. É aquela lei em que tudo o que eu fizer, ele vem para mim da mesma forma. Muitas vezes equivocada na forma que nós utilizamos. Até se vê isso nas mídias, né? A mídia nos expressa como é que nos relacionamos, né? Mas então, a mídia mesma nos disse, se nós usamos, né? Se tu me fez tal coisa, vai acontecer tal coisa contigo. Se uma coisa, se o que eu recebo, eu vou entregar. Nós precisamos compreender o que seja a verdadeira lei que nos rege como espíritos, porque nós não somos matéria, nós somos espírito, perispírito e corpo. É decir, espírito e perispírito é praticamente uma unidade que nos separa a partir, digamos, de nosso início e final de uso do corpo físico. E disse uso por quê? Porque é um instrumento de evolução para o espírito. O perispírito nada mais é que aquele que operacionaliza, por assim dizer, espírito e matéria. Então, que são os elementos criados por Deus, espírito e matéria. Então, abrindo um parênteses, nós temos que meditar quando falamos de matéria. A matéria é de origem divina. Por quê? E para quê? Porque Deus cria para que nós usemos ela no processo evolutivo, nos colocando a reencarnação para que nós usemos, pratiquemos, exercitemos, administremos a matéria. E conforme nossa intenção, que aí já é moral, a intenção é de ordem moral, é ordem do espírito, quem comanda na matéria. Então, nós precisamos aprender a dominar, a amar a matéria como sendo de origem divina. Mas amar a matéria não é nós vivermos só dela. Nós temos que administrar, nós devemos trabalhar com a matéria, que ela sirva para nós dobrarmos, né, para nós dominarmos, educarmos os nossos instintos. Por que os instintos? Porque os instintos são a expressão das necessidades do espírito. Os instintos são a expressão mais pura, né, mais franca da necessidade do espírito. Só que ela é impulso, ela é uma necessidade que pode, em muitos momentos, ser o elemento destrutivo. Nós precisamos compreender de que temos que educar os instintos e, portanto, nós precisamos sim fazer com que a matéria seja um elemento de evolução e nós nos aperfeiçoar moralmente. Então, se nós compreendermos de que a lei de ação e reação são uma expressão física, a expressão causa e efeito é exatamente de origem e direcionada ao desenvolvimento moral. Então, quando nós fazemos uma ação, e eu falei de entrelaçamento, quando nós provocamos, fazemos uma ação, nesse instante nós estamos causando, estamos utilizando a lei de causa, nós provocamos uma ação. Obviamente, nós teremos uma reação, mas essa reação é a que nós temos que controlar.
nós temos que entender de que essa reação nada mais deve ser aquele elemento, efeito que me faça evoluir. E não que venha a ser simplesmente uma ação física que tenha que ser devolvida. Nós precisamos trabalhar com a lei de efeito, compreendendo de que é uma lei de consequência, uma lei de responsabilidade. Então, tudo aquilo que eu causar, terá consequências. E essas consequências são as que tenho que fazer com que o uso da razão, meu crivo de razão, coloque ela sempre para evoluir e nunca para eu reagir com aquela força igual àquela que provoquei. Então nós precisamos compreender de que essa consequência será boa ou má, será positiva ou negativa, será de amor ou de ódio, que provoca a vingança, dependendo de quê? Dependendo de nosso crivo de razão. Esse crivo de razão é a elaboração do pensamento. Jesus, nosso divino mestre, ele nos assinala que nós todos, veja, ele nos fala, haverão escândalos, mas ai por quem vier o escândalo. Então nós, na hora, pensamos de que eu vou passar vergonha, porque eu provoquei uma ação. O escândalo é o quê? O se afastar da lei de amor. Quando você se afasta da lei de amor, você provoca uma reação, atua nele um efeito que nós precisamos dominar. Nós precisamos analisar, para isso nós temos o pensamento, que é exatamente o móvel que nós possuímos, porque todo pensamento, ele traz uma ação. Todo pensamento, meu pensamento, é o projeto para onde? Para a eternidade. Esse pensamento que foi projetado para a eternidade, eu encontrarei em algum momento. Então, muitas pessoas dizem que esquecer, e a gente não sofre as consequências. Mas não é assim. Nós, mais dia menos dias, vamos sim, inexoravelmente, ser responsabilizados por aquilo que nós fizemos. Mas existe um tempo, maior ou menor. Nesse tempo é o que importa para nós. Porque se nós cometemos um erro, machucamos alguém, ferimos, tanto seja física como materialmente, ou como espiritualmente, moralmente, nós vamos passar por as consequências disso. Nós vamos ter que nos ajustar. Não tem dívida nem pagamento na lei de Deus. O que tem é ajuste, reajuste ante a lei. Essa lei, como falamos, é a única lei que Deus usa para domínio, para controle de toda a criação. Então, voltando às consequências, nós temos que compreender de que nesse período que eu, desde que agi, até me encontrar na eternidade, essa eternidade, como disse, maior ou menor tempo, é nesse período é onde eu tenho que aproveitar. Se eu cometer uma falta e eu passar, me arrepender, arrependimento é tomada de consciência ante a lei. Se eu tomei consciência, eu posso trabalhar para quê? Para eu mostrar, provar a minha compreensão da lei e provar ainda de que eu realmente vou vivenciar essa lei desta forma
que entendi agora, encaixado na lei, pela eternidade. Então, se eu for fazendo isso, quando o efeito me atingir, quando a consequência me atingir, eu já devo haver progredido referente daquela causa que eu provoquei no passado. E ao haver progredido, então aí nós vamos lembrar aquela passagem em que Cristo nos convida a todos nós. Vinde a mim todos vós que sofreis. Quem é que sofre? Quem é que tem aflições? Somos todos nós que provocamos situações num passado milenar ou presente. Então ele nos convida a quê? A ir com ele. E nos disse, meu jugo é suave. Quando nos disse meu jugo é suave, ele nos disse que compreender a lei é simples. É simplesmente raciocinar. É simplesmente usar o crivo de razão. Se nós usarmos esse crivo de razão, então ele nos disse que o fardo é leve. É dizer, a consequência, unindo aquilo que falamos anteriormente, de que o tempo vai passando e eu aproveito, eu vou compreendendo que cometi um erro e que esse erro prejudica meu próximo, prejudica o meio ambiente, prejudica toda a minha ambiência de vivência. Se eu compreendo isso, quando o efeito chega a mim, eu praticamente não sofro a consequência. Então, por isso que Jesus nos disse que nós precisamos, se queremos ir a Ele, nós precisamos exatamente nos juntar a Ele e compreendermos a lei de amor, a lei de sabedoria, da melhor forma possível, para que os nossos fardos, que nada mais são o nós havermos nos abeirado da lei, fruto de nossos instintos, quando nós abusamos, muitas vezes, às vezes por invigilância, por leviandade mesmo, nos afastamos da lei, nós estamos incorrendo em uma falta, e essa falta é a que nos provoca aflições. E mais, ela nos provoca uma aflição, mas na medida em que eu quiser reter essa aflição, eu passo a sofrer. E aí o sofrimento provoca em nós um estado mental em que meus pensamentos ficam viciados, constantemente em um pensamento mórbido, em cima daquilo que eu não quero aceitar que eu cometi o erro. Provoco uma ambiência vibratória em torno de mim, fazendo o quê? Doenças. As doenças da alma que trazem as consequências claras no nosso corpo físico. Então, quem influencia a matéria é eu como espírito. A matéria não influencia em mim dessa forma. Há em momentos em que a matéria, ela me influencia, mas fruto de minhas fraquezas. Mas não que ela venha, porque matéria nenhuma pode atingir o espírito. O espírito, como disse, utiliza-se da matéria para fazer seu processo evolutivo. Então, meus irmãos, vejam que interessante nós associarmos a vingança, que se falou no início, é exatamente o quê? É a lei de ação e reação. A reação é a vingança. Então, nós precisamos sair dessa faixa. Nós precisamos hoje, nós precisamos entender de que nada do que acontece para cada um de nós é por acaso. Todo é fruto de nossas causas. Nós somos os causantes. Nada nos atinge que o vizinho causou. Só me atinge a mim o que eu causo.
Então, nós precisamos assimilar isso e passar a viver em paz. Veja, nós não queríamos, mas eu acho que é interessante conversar um pouquinho. Nós passamos por um período, não faz muito tempo, um ano, um pouco mais, e ainda tem algumas sequelas. Nós estamos passando pela pandemia. O que era para nós a pandemia? Não foi para nós um chamado de atenção? Todos nós ouvimos isso já, que era um chamado de atenção para nós e que nós precisávamos, era um conclamar para que nós fôssemos aos nossos lares, a nosso templo interior. E nós, passada, entre aspas, a pandemia, continuamos do ritmo que estávamos anteriormente, né? Fazendo exaltação de orgulho, de egoísmo e de vaidade. Então, a lei, ela se cumpre inexoravelmente, e uma das leis que se cumpre é a de evolução. O orbe terrestre, a ambiência terrestre, tem um destino. Esse destino é evolutivo também. Então, nós precisamos entender que se nós não evoluirmos, não temos lugar aqui, nesta ambiência. Somos nós os que construímos este lugar. Mas, na medida em que eu não contribuir com esta ambiência, eu serei retirado, como acontece em qualquer lugar, até na nossa própria família. Se o filho não trabalha, não estuda, não produz e só traz problema em casa, não tem lugar em casa. Certo? É triste? É duro. Mas isso é fruto de nossas atitudes. Né? Então, isso, se você vai levar para a sociedade, vai levar para um estado, para uma nação, no orbe terrestre acontece também. E aí está a definição de o que é uma transição planetária, tão falada. E nós estamos em um processo, desde que Jesus chegou, nós estamos em um processo de regeneração. Não é novidade para quem quiser raciocinar. Porque Jesus é que nos trouxe o quê? A lei de amor. É a lei que rege nosso processo evolutivo. Ele disse tudo o que Moisés falou. Só que ele nos disse: ama teu inimigo, ama teu adversário. Porque a lei de Moisés nos trouxe o quê? Nos falou do olho por olho, dente por dente. É lei física, material. Claro, era uma questão de ordenamento na época, pelo nível de civilização que existia. Mas hoje, nós já entendemos. Será? Nós estamos estudando Jesus hoje. Nós hoje estamos querendo compreender o que ele dizia para nós. Nós não somos novos na passagem de Jesus. Nós somos espíritos milenares. Então, todos nós temos notícia de Jesus em encarnações passadas. Só que, como é que nós vivíamos? Qual era a nossa relação com Jesus? Éramos a favor? Éramos contra? Éramos indiferentes? Tudo isso aconteceu com nós. E hoje, nós temos um chamamento em que nós começamos a pensar: mas se eu não mudar, eu não vou me regenerar. Eu não estou na regeneração. E, em realidade, isto que está aqui, encarnados e desencarnados, unidos no propósito de conhecer o processo evolutivo, isso é estarmos nos regenerando. Então, nós estamos num processo de regeneração ativo. Estamos querendo entender Jesus, querendo entender Deus, querendo entender a sua lei natural, a sua lei que nos projeta para a eternidade. Nós somos, como disse Jesus, e nós falamos no início: vós sois deuses, brilhe a vossa luz. Então, meus irmãos, façamos isso.
nós entendamos, assumirmos, temos que assumir realmente de que somos espíritos em regeneração. Sei que a marca nossa ainda é de provas e expiações, mas nós temos que entender que o mundo de provas e expiações, o mal prepondera sobre o bem. E no mundo da regeneração, o bem preponderará sobre o mal. E é isso que nós estamos fazendo, controlando nossos impulsos, nossas emoções, para que nós não venhamos cometer faltas e nos comprometer ante a lei natural. Meus queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva e que de todas essas palavras, ditas com vontade e emoção, vocês encontrem uma chave que os faça feliz, ao menos por um momento, que vocês encontrem uma solução a seus problemas, a suas aflições, que possam encontrar o consolo necessário para continuar firmes, acreditando que Deus nos ama. Nos ama. Jesus está conosco, Ele nos envolve. Nós não precisamos pensar naquele misticismo. Deus me salve, Jesus me salve. Nós já estamos salvos no momento que nós temos consciência de todas as capacidades que temos. Capacidades morais. Jesus nos afirmou isso. Então nós, meus queridos irmãos, precisamos nos abraçar, nos compreender mais, nos olharmos aos olhos com amor, com fraternidade, com solidariedade, deixando de lado aquilo que tantas vezes nós fizemos. Nos olharmos com desconfiança, nós timidamente, sem aquela fraternidade e solidariedade que fere o nosso coração. Então, meus queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva sempre, mas que nós estejamos sentindo seu envolvimento. Certamente, dessa forma, o seu jugo, que é esse, o estarmos ligados com Ele, fará com que nosso fardo se torne leve. E aí nós poderemos, sim, fluir no processo evolutivo fraternalmente. Muita paz e luz para todos. Nós vamos para a oração para os lares, que nesse momento você se concentre para enviar um pensamento positivo para um irmão que está precisando de ajuda, no lugar que estiver, sobretudo nesses momentos que o Rio Grande está passando. Amado Mestre, neste momento estamos todos voltados para a espiritualidade, o mundo espiritual está próximo de nós. Queremos agradecer a oportunidade da reflexão e pedir, Senhor, que nos dê bastante fé, que não esmoreçamos diante da dor, nossa e dos nossos irmãos, que possamos ser acolhedores, que possamos ser aquela mão amiga que se estenda a todos que necessitarem, aquela voz amiga que traga uma palavra de consolo, de amor e de esperança. Obrigada, Senhor, por essa doutrina espírita, por estarmos aqui neste momento estudando o Teu Evangelho, e queremos pedir o amparo dessa equipe amorável de Eurípides Barçanufo, para que possamos, através do pensamento, através da oração, fazermos a caridade espiritual através do nosso pensamento. Querido Jesus, queremos pedir por esses irmãos que desencarnaram por eventos naturais, de forma violenta, que eles encontrem em Jesus uma mão amiga e sejam encaminhados para um local de refazimento e de consolo, de esclarecimento. Os nossos entes queridos, Jesus, que já partiram para a verdadeira vida,
que eles recebam o nosso afeto, as nossas irradiações, dando-lhes a certeza de que um dia estaremos todos juntos, aqui na Terra ou no mundo espiritual, como for necessário. Obrigada, Senhor. Queremos, neste momento, aqui nesta casa, fazer essa irradiação a todos os nossos irmãos em sofrimento, os nossos irmãos que se encontrem perdidos, porque sabemos que ainda muitos precisam de socorro, que eles possam ser vistos pela espiritualidade e pelos socorristas, que eles consigam então um abrigo, uma mão amiga. E Jesus, queremos orar por nós mesmos, pelos nossos lares, que o nosso lar seja um aconchego de acolhimento a todos aqueles que necessitem. E que aqueles nossos entes queridos, nossos amores que lá se encontrem, possam sentir essas vibrações em forma de fluidos energéticos da espiritualidade maior. Que cada aposento da nossa casa seja magnetizado por esses fluidos. E nós que aqui estamos, Jesus, que possamos ser um pontinho de luz, instrumentos da tua causa, do amor fraterno, de consolo a todos aqueles que nos busquem. Que todos nós que aqui viemos pedir, possamos nos aproximar da espiritualidade através do amor e da fraternidade. Muito obrigada, Senhor, e que possamos ir para os nossos lares com a consciência tranquila do dever cumprido. Que assim seja.